Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta terça-feira, dia 6 de junho de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Para nós é sempre um motivo de satisfação termos a sua audiência, a sua companhia durante todo o dia, especialmente durante o Jornal do Sul de Minas, que está sendo transmitido agora ao vivo nesta manhã, reapresentado às 15 horas e posteriormente à meia-noite. Hoje nós vamos falar a respeito das termas Antônio Carlos, do termalismo poço-caldense e também de como chegamos até a inclusão da cidade no circuito europeu. Para isso, convidamos a diretora do Serviço Termais aqui de Poços de Caldas, Jussara Marques de Oliveira Marrique. Tudo bem, Jussara? Tudo bem, Fábio. Bem-vinda. Bom dia, obrigado. Bom dia, Hélio. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Obrigada de novo pelo convite. Eu que sou grato pela sua disponibilidade e pela sua presença. Sempre que precisar, estou aqui. Legal. Também contamos hoje com a colaboração do geólogo, escritor e jornalista Hélio Scalvi. Tudo bem, Hélio? Bom dia, meu amigo Fábio Zambrano, bom dia, Jussara, bom dia você logo cedo ligado nessa manhã maravilhosa aqui em Poços de Caldas, manhã de outono, já quase inverno, né, Fábio Zambrano? É isso aí. Chegando, já vai começar o mês que vai ficar difícil para acordar cedo, mas queria aproveitar o espaço aqui e mandar aquelas minhas mensagens, viu, Fábio Zambrano? Pode. Os aniversariantes da semana, o Ricardo Mucciarone, né, amigo fraterno, grande abraço a ele, fez aniversário dia 5, Flávio Delgado, dia 3, e o Everson Lúcio Marcelino, no dia 1º de junho. Um grande abraço a todos, muita saúde e felicidade junto com as famílias, né? Se você me permite, viu, Fábio Zambrano? Pode prosseguir. Eu queria parabenizar a equipe de esportes da Rádio Mantiqueira FM, né? Os meus caros amigos, o André Luiz e o Ailton Fonseca, né? Eles foram o único órgão de imprensa de Poços de Caldas a acompanhar a Caldense lá no Espírito Santo, quando a Caldense esteve lá agora no sábado. Então a audiência foi assim massacrante, porque toda a torcida da Caldense, aqueles que gostam do futebol, né, que estavam ouvindo o André e o Ailton são profissionais que trabalhariam com certeza em qualquer emissora, grande emissora de rádio do país na parte esportiva. Então, grande abraço à equipe esportiva de lá. Também o Paulo Roberto, o Werder Souza, o Valdir Marques e a parte técnica, o Jean Boldrin e o Adalto Belo. Todos eles lá da Rádio Mantiqueira FM 87.9. Grande abraço, um trabalho maravilhoso e realmente acompanhando a Caldense onde ela estiver é o slogan da rádio. Grande abraço, parabéns pelo trabalho, viu, André e Ailton? Vocês merecem. Um abraço aí a ambos os companheiros, né? Faz tempo que a gente está nessa caminhada, realmente eles têm um trabalho brilhante no esporte, sem dúvida nenhuma, mostrando aí o que a Caldense faz, tornando o ouvinte mais próximo do time. Exatamente, eu sou da época, Zambrano, em que a gente ouvia futebol pelo rádio, né? Então eu sou um apaixonado pelo rádio. Eu acho que o rádio, ele cria a gente tem aquela ilusão, a gente vê o jogo pelo rádio, pela transmissão do bom cronista, né? Do bom locutor esportivo. Então o André, ele é mágico mesmo, ele é um cara muito bom. 40 anos, ele e o Ailton aí na estrada, então parabéns a ele, foi uma coisa muito bacana. Eu acho que a Caldense e a cidade tem que aplaudir esse pessoal, porque eles saíram daqui, pegaram um avião em Congonhas, foram até o Espírito Santo, voltaram, e não é fácil, né? Você hoje em dia, quando aí os custos são muito elevados, né? Então não é fácil. Então um abraço para eles e parabéns pelo trabalho. Eu ia falar exatamente disso, porque nessa época onde a gente vê dificuldade nas coisas, né, em acessar alguns tipos de serviços, como esses de transporte interestadual, aéreo e tudo mais, realmente mostra a dedicação deles aí e também o sucesso de vendas, né, que possibilitou que a equipe se locomovesse até o Espírito Santo. Então, vamos iniciando aqui a nossa entrevista com a Jussara. Jussara, então, inicialmente, vamos saber aí a respeito da inclusão de Poços de Caldas, como é que se deu isso, da inclusão da cidade de Poços de Caldas no circuito termal europeu? Bom, Fábio, eu acho importante a gente esclarecer isso para a população, né? E dizer que é uma honra sem precedentes para Poços de Caldas ter entrado, então, na rota das cidades termais históricas europeias, né? Nós fomos a primeira cidade fora do circuito europeu a entrar nessa rota e a primeira cidade brasileira. De que maneira foi que aconteceu todo esse processo? Em janeiro, quando o Hugo, vice-prefeito, né, vice-presidente da Câmara Municipal de Caldas da Rainha, esteve aqui em Poços, ele fez uma visita, então, no prédio das termas Antônio Carlos. Ele veio aqui também, foi legal. Isso, ele veio no seu programa. E ele queria realmente conhecer o nosso termalismo. E ele ficou impressionado, então, com algumas atividades que acontecem lá, porque o hospital termal deles já está fechado há 7 anos.
E ele gostou das atividades educacionais que acontecem, das esportivas, das terapêuticas, e nos apadrinhou, então, para a entrada na rota europeia. Só que esse apadrinhamento, ele tinha um percurso a ser seguido, e era o preenchimento do dossiê. Então, eu preenchi esse dossiê, né? Um dossiê muito complexo. Ele passou pela aprovação nas Assembleias Gerais da ETA. Então, parece que teve, ele me falou isso, né, pelo WhatsApp, uma aprovação na Croácia, uma em Paris. Então, assim, é um órgão extremamente sério, né, rígido a entrada ali. E depois nós fomos, então, para Caldas da Rainha para participar da Assembleia Geral, que estava acontecendo lá na Semana Termal, para a nossa candidatura. E aí nós fomos aprovados. O presidente do Conselho Científico elogiou muito a qualidade do dossiê, eles elogiaram muito Poços de Caldas, e eu deixei bem claro para eles que o nosso termalismo tinha bases europeias, né? A nossa origem é um termalismo europeu, principalmente da construção do nosso espaço urbano, e deu tudo certo. Já estava tudo certo, né? Mas diante da apresentação correu tudo bem e Poços, então, inaugura isso no cenário nacional. É uma importância histórica para o nosso país, né? Eu sempre falo, nós tivemos o primeiro grande estabelecimento termal inaugurado na América Latina em Poços de Caldas, as Termas Antônio Carlos. E agora nós somos, né, histórico. E agora nós somos a primeira cidade fora da Europa e a primeira cidade brasileira a entrar então nesse circuito termal que é extremamente rígido, né? É um circuito fechado. Foi feita uma sindicância então para poder teve uma assembleia geral, né? Ali estavam os maiores representantes mundiais do termalismo. A entrada era fechada, então com ata, com tudo. Então foi muito bonito, foi muito importante. Nós fomos muito aplaudidos, elogiados e entramos então nesse circuito europeu de termalismo. Muito legal. Inclusive queria deixar para aqueles que são mais, ou entendem menos do assunto, né, e que falaram tanta abobrinha quando o prefeito Sérgio viajou para Portugal, né? Agora o bônus da visita dele está se refletindo agora nesse destaque, vamos dizer assim, internacional de Poços de Caldas, porque Poços de Caldas sempre foi ligado, sempre foi associado às suas águas termais. Nasceu em função das águas termais, diferentemente de outros povoados que nasceram em torno de uma igreja, né? Em todo o Brasil, né? Aqui nós nascemos em torno das águas termais. Então, a visita do prefeito Sérgio foi, sim, muito importante para a cidade, rendeu muitos dividendos e tenho certeza que isso pode incrementar o turismo termal em nossa cidade. Eu tive ontem, viu, Jussara, vendo... Só falta chegar a cervejaria agora na sequência para 100% de aproveitamento. Então, ontem eu estive vendo os sites, né, europeus relacionados ao termalismo. Eu fiquei impressionado em Portugal, o número de termas que existem em Portugal. E não são termas simples, somente o prédio como o nosso, são termas complexas, onde você tem museu, você tem espaços arborizados, você tem restaurante, quer dizer, você tem toda uma infraestrutura para que a pessoa fique vários dias. Em Poços de Caldas, antigamente era assim, né? Existia os meses do termalismo, as pessoas vinham fazer uma estação termal. Então eu queria perguntar para você o seguinte... você fez uma palestra lá, queria saber o tema, sobre o que você falou, né? E uma avaliação, eu sei que vocês visitaram algumas áreas lá, algumas termas, né? Queria que você fizesse uma avaliação, comparando com Poços de Caldas, dessa visita que vocês fizeram em Portugal. Então, Hélio, essa sua análise ela é muito importante, porque é justamente isso. As cidades termais, elas nascem diferenciadas, né? Elas nascem pela água termal e se estruturam em torno de águas termais. Então, toda cidade, desde o início do século passado, ou as cidades do século XIX europeias, elas tinham que ter uma estrutura muito forte de hotelaria, uma vida cultural muito ativa, e isso não mudou. Então, tanto que no nosso dossiê nós tivemos que provar essa qualidade de uma boa hotelaria, de uma boa gastronomia, dos eventos culturais que acontecem na cidade, né, desses eventos musicais, literários, da educação pelas águas. Então, dentro disso tudo, nós chegamos e mostramos, olha, nós temos isso porque nós aprendemos isso com vocês, né? A nossa história foi então constituída a partir disso tudo. As palestras, eu dei 2 palestras lá. Uma foi para inserção, né, uma apresentação sobre Poços na ETA. Foi uma palestra de 15 minutos. Então, em 15 minutos eu tive que abordar todas essas questões que você me perguntou e mostrar para eles realmente que nós
ainda existimos pela água termal. Né? Algumas cidades no nosso país tiveram um patrimônio pelas águas, mas esse patrimônio foi destruído. Então, uma grande prioridade era comprovar que nós tínhamos reminiscências ou algum equivalente de patrimônio termal do século XIX. E isso foi mostrado e provado. A outra palestra foi na Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, onde então eu apresentei realmente com mais tempo tudo que nós desenvolvemos hoje no termalismo de Poços de Caldas, né? Estava o Dr. Pedro Cantista lá na mesa, que também gostou bastante da palestra. Então, ele é o presidente da Sociedade Portuguesa. É uma pessoa extremamente gentil também. A propósito, ele me disse, né, que vai ficar muito mais presente com a gente agora no nosso termalismo científico, para que a gente possa desenvolver isso de uma maneira mais científica, com mais estudos. É necessário que as pesquisas voltem para o nosso termalismo. E dentro da ETA também é importante falar que a inserção é uma vitória, mas o que vem além dessa vitória é o que o Hélio colocou. Agora é tocar para frente. O pessoal tem ideia, nós vamos ter agora auxílio sobre questões de termalismo, marketing sobre termalismo. E não é um marketing nacional, é um marketing internacional. Eles têm um atlas dessas cidades que estão na rota, então é um atlas mundial sobre as principais cidades. Então a gente hoje está do lado de Vichy, Monte Catini, Baf, Aix-les-Bains. Então imagina isso para Poços de Caldas, né? Você ter um diálogo aberto com esses diretores, com esses presidentes termalistas, e eles falarem, olha, vocês precisam melhorar nisso, vamos mudar isso. Então esse diálogo, esse intercâmbio foi estabelecido, foi criado, e lembrando também que a ETA, ela tem uma ligação muito forte com a Unesco. Então essas cidades que possuem um patrimônio, né, um patrimônio termal do século XIX, a própria ETA coloca essas cidades na candidatura para patrimônio mundial. Então quem sabe um dia nós estaremos nos candidatando também, né, a patrimônio mundial do termalismo. Até que enfim chegou uma oportunidade adequada para tentar obter aí um turismo internacional, né, voltado para Poços de Caldas. Exatamente. Agora, aproveitando aí também a linha aérea recém-implantada, quer dizer, há uma possibilidade a mais atualmente. Agora, é preciso que haja também uma movimentação por parte da rede hoteleira, no sentido também de promover aí melhorias e também ampliações nos quadros funcionais, bilíngues, né, pessoas para atender em outros idiomas e tudo. Realmente é um passo muito importante. Você tem a pergunta, né? Tem. Não, é o hospital que a Jussara citou, que está fechado já há vários anos, né? Só para o telespectador ter uma ideia, ele é um hospital termal chamado Rainha Dona Leonor. Ele foi fundado em 1485 pela Rainha Dona Leonor, e é o mais antigo do mundo, contando já com 5 séculos de existência, né? Então eu queria que você falasse sobre as estruturas que você viu lá, o que você achou de interessante, como é que o europeu encara o termalismo. Eu sei que eles são craques mesmo nessa área, tanto que Pedro Sanches já saía de Poços para ir lá visitar Vichy, visitar Baden, várias outras áreas. Ele relata isso nos seus livros, né? E devem ser lugares maravilhosos, né? Onde você tem condições de descansar e fazer uma reabilitação através das águas, né? É verdade. O hospital, né, o Hospital Termal lá, Dona Leonor, então foi inaugurado em 1485. Ô Hélio, para uma termalista, toda vez que ela chega numa cidade termal, né, e que ela conhece uma estrutura diferente daquela que ela já conhece de outros lugares, então eu sempre fico de boca aberta e fico impressionada com tudo. Então o Hospital Termal é uma construção de 1485, tem uma piscina termal onde as pessoas fazem tratamento, né, inclusive onde a Rainha Dona Leonor se banhou. E eles ainda têm as banheiras, algumas banheiras originais. Nossa. Eu fotografei isso, depois eu mostro para vocês. Legal. Então, tem a estrutura da ducha Vichy, da ducha escocesa, da ducha circular. Só que é aquela estrutura antiga, né? Então, a comparação com Poços de Caldas é olhar como o nosso prédio mantém tudo isso e já tem uma característica mais moderna. Então, eles têm um museu muito legal também do termalismo, como o europeu, né? Ele enxerga o termalismo. O europeu tem orgulho de ter água termal na sua cidade.
toda aquela semana que nós ficamos lá, então era uma semana do termalismo, era impressionante olhar a vontade das pessoas falarem sobre termalismo. Sabe aquele olho que brilha e fala, nossa, eu tenho água termal em Caldas da Rainha. Caldas da Rainha foi fundada por causa do hospital, da vinda da Rainha Dona Leonor. E isso não era só na parte política ou na parte técnica ali desses termalistas, mas da população que estava comemorando uma semana termal em sua cidade. Então isso foi muito importante. E olhar toda essa estrutura e ver realmente o museu do termalismo deles é fabuloso, é fantástico. Eles ainda preservam salas, porque lá era um hospital, né? Então eles preservam as salas de internação. Então, assim, é fantástico. Só que está parado, né? Pois é, e isso é exatamente como você falou, mostrando também esse comparativo com o que temos aqui, né? Realmente nos oferece uma posição de destaque em relação a isso. Né? Eu só queria acrescentar que muitas vezes o habitante, o morador de Poços de Caldas, ele não tem noção da importância da Termas Antônio Carlos, né? Quer dizer, às vezes se frequenta pouco ainda, se vai pouco, se usufrui muito pouco desse bem que nós temos, né? Toda a rede hoteleira de Poços de Caldas nasceu em função das águas termais. Todo final de semana eu saio com a minha esposa aos domingos para a região, para conhecer, para almoçar fora, e eu vejo essas cidades vizinhas aqui, tudo fechado, Zambrano. Poços de Caldas é uma cidade muito diferenciada. Domingo a cidade tem todo o seu comércio aberto, é pujante, e tudo isso, se nós retrocedermos no tempo, nós vamos ver que isso nasceu em função do termalismo. As pessoas, a rede mogiana foi instalada aqui em função do termalismo, de todo aquele movimento que Poços de Caldas tinha, de pessoas que vinham fazer suas estações termais. Então eu acho que esse marketing talvez seja importante para que nós consigamos levar aos habitantes de Poços de Caldas mais informações de forma com que eles conheçam e deem a devida importância a essa estrutura fantástica que é a Termas Antônio Carlos. É verdade, Hélio. E eu falo o seguinte, não é preciso só entrar no prédio das Termas Antônio Carlos para conhecer a água termal. As fontes estão em duas praças, na Fonte do Leãozinho e na Praça dos Macacos. Então é preciso que a população se aproprie desse bem natural e saiba exatamente isso. A nossa cidade só existe por causa de água termal, né? A nossa identidade foi construída em cima disso. Então Poços é bonita, sim, no domingo, é uma cidade que tem vida, uma cidade que tem vida característica de cidade balneária, né? Se não fosse por isso, seríamos Caldas, né? Talvez Caldas não tivesse se dividido. Embora Caldas também tenha água, não seja... Tem a água, mas não a termal. Então, aí a Jussara falou de um aspecto muito interessante, que é a questão da produção acadêmica em cima de águas termais. E também da utilização das águas termais para efeitos terapêuticos de saúde. Como é que é esse cenário de produção de trabalhos acadêmicos e também a utilização da própria população? Essa identificação que faz com que a população utilize e busque recursos de saúde nas águas termais. Esse foi até um tema levantado pelo Dr. Pedro Cantista, viu, Zambrano? Ele pontuou muito bem, porque era um congresso de médicos, né? E eu acho que os médicos esperavam que a gente apresentasse um trabalho científico sobre as águas nesse congresso. E ele fez a abertura falando, olha, o termalismo científico no Brasil está parado praticamente desde 1950. Então ele falou, nós tivemos ali o Dr. Benedictus, foi lembrado, né, como um grande médico que continuou com as suas pesquisas até ali, o fim da sua vida, mas ele falou, o termalismo científico no Brasil precisa voltar a acontecer. Então o que nós temos hoje? Nós temos hoje muito mais desenvolvido no sul do nosso país, pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Dr. Helman está lá, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Algumas pesquisas que já são feitas dentro das práticas integrativas, daquela portaria 971 do Ministério da Saúde, que reconhece o termalismo social como uma terapia complementar. É claro que aqui em Poços nós temos a PUC, né, com o curso de fisioterapia, que faz alguns trabalhos de conclusão, né, eles fazem estágio dentro das termas, com auxílio ali da professora Tereza. Então existe uma produção acadêmica, mas que ela ainda precisa crescer. Né? A gente precisa estudar esse termalismo dentro da medicina, a gente precisa estudar esse termalismo, então, dentro da naturologia. Então, é preciso, esse é o momento agora para que as universidades, para que os médicos da nossa rede pública se interessem cada vez mais pela cura das águas, porque a nossa água, ela é curativa.
né? Se alguém aqui falar a água não cura, ela cura, mas ela vai curar aquela patologia para a qual ela é indicada, né? A água sulfurosa de Poços não cura todas as patologias, mas ela cura, ela mas trata... Mas tem uma boa diversidade também de aplicações, artrite, né? artrose, reumatismo, patologias dermatológicas. Então, é tudo muito estudado cientificamente. E nós conseguimos esse intercâmbio agora com a sociedade portuguesa, que vai nos auxiliar no desenvolvimento de trabalhos científicos. Olha que ganho para Poços de Caldas. Pois é. Né? E ainda tem aquele departamento na Terra de aparelhos mecânicos, né, de fisioterapia. Vamos falar disso no próximo bloco, que é realmente uma diversidade, que a gente tem uma grande vastidão aí de oportunidades que a própria população precisa redescobrir até Hermes Antônio Carlos. A gente vai para um breve intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser participar, o nosso telefone é o 3721-6955. Para você participar via rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Voltaremos em instantes. Valentine, be my Valentine. Apresentei com os bombons do Cutina Francisco. Cutina Francisco. Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Sair pra uma festa, ficar vergonha, de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meu dente já tudo pronto. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil saindo de Poços de Caldas é só com a CVC. CVC, sempre com você. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. O que buscamos é a interação entre as pessoas. Da felicidade dos encontros e reencontros, à realização de um trabalho concluído. Há mais de 20 anos no mercado de telecom, aderimos sempre à aplicação de novas tecnologias e na prática de soluções simples e eficazes. Trabalhamos diariamente para oferecer a você e sua empresa uma internet cada vez melhor. Nós somos assim, nós somos para você. Nós somos Ax Telecom. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando a diretora dos Serviços Termais aqui em Poços de Caldas, Jussara Marrique. Então, Jussara, no bloco anterior a gente deixou uma pergunta meio em suspenso aí, que é a utilização daqueles aparelhos mecânicos de fisioterapia e que é um tratamento aliado à utilização da água termal, né? É verdade. Ô Fábio, a hora que eu mostrei a foto, a sala de mecanoterapia... Mecanoterapia. O doutor Pedro Cantista, ele, no final, né, ele fez uma intervenção e falou o seguinte, falou, Poços de Caldas tem uma coisa que nenhuma cidade termal tem, europeia, que é essa sala completa. Então, nós somos a única cidade, né, termal do mundo a ter uma sala de mecanoterapia com o conjunto completo do Zander. Então, o Zander foi um físico, um médico, né, ali do final do século XIX, que ele criou esses próprios aparelhos para a reabilitação. E toda cidade termal que se prezasse tinha uma sala dessa. Então, quando as termas foi inaugurada em 31, esse foi o investimento mais caro que o governador fez na época. E os nossos equipamentos funcionam, todos. Eles atendem a população, principalmente os pacientes encaminhados pela Secretaria de Saúde, né?
Então, tem a indicação correta para o uso daqueles equipamentos e também atendemos particular. E o Dr. Pedro Cantista falou o seguinte, ele falou assim, nem vocês sabem o que vocês têm na mão de vocês. Porque eu observei tudo aquilo e eu vi, na verdade, a vontade até do Dr. Pedro Cantista de ter uma estrutura como a que nós temos, né? É lógico que eu sei onde a gente tem, o que nós temos é aonde podemos chegar. Mas foi importante essa observação. Ele falou, o Brasil não sabe o que Poços de Caldas tem. Então é preciso que a gente realmente agora, como o Hélio falou, que a gente faça mais campanha de marketing, né? Promova mais isso de uma maneira mais intensa, porque é essa a nossa intenção, desenvolver o turismo termal em Poços de Caldas. Vamos falar a verdade, nem Poços de Caldas não sabe o que o Poços de Caldas tem, né? Eu acho que os Porque Poços se caldenses... soubesse, teria uma utilização muito maior, a gente teria outros números de utilização da Termas Antônio Carlos, a gente teria uma quantidade de médicos buscando especialização, aprofundamento nesse conhecimento da terapia termal, muito mais intenso também. É verdade. E a gente não vê tanto assim médicos, profissionais de saúde se inteirando a respeito disso de uma forma mais aprofundada, né? Eu, ao contrário, vejo pessoas que me param na rua e falam, olha, me arruma uma prescrição médica porque o médico do meu posto não acredita em água termal. Tá vendo? Mas isso a gente vai resolver, nós já temos um projeto agora de dar uma capacitação para os médicos da rede pública sobre termalismo. Nós conseguimos também um convênio com o Dr. Fernando Helma nessa viagem, então ele vai nos auxiliar nas práticas integrativas. Vai ter um curso também pelo Ministério da Saúde. Fui convidada pelo Dr. Fernando Helma para ser professora, para ser tutora online do curso do Ministério da Saúde sobre termalismo. Legal, parabéns, né? Hein? Obrigada. Então, assim, é importante que o Poços Caldense, os nossos médicos saibam que é um recurso complementar, né? Dentro da portaria 971. E nós temos relatos, basta olhar as entrevistas que vocês fazem com a gente nas termas, das pessoas que dão depoimento e falam, eu tomava remédio, agora eu tomo banho, eu estou super bem, nem tomo mais remédio. Mas é preciso ciência. Então, esse é o nosso trabalho agora, desenvolver de uma maneira mais eficaz o termalismo científico em Poços de Caldas com o respaldo, né, de pesquisas. Até calmante, né? Quem usa muito calmante, quem tem uma necessidade, muitas vezes terapêutica, de utilização desse tipo de medicamento, com o passar do tempo, com o uso frequente da água termal, pode acabar deixando de utilizar, né? Porque ela promove um relaxamento corporal incomparável a qualquer medicamento, qualquer sistema alopático, né? Jussara, até como forma da gente buscar auxiliar nessa divulgação, eu queria que você desse uma ideia para o nosso telespectador, quais são os serviços que são prestados hoje pelas termas, né? Quais são os dias de uso, como é que é o reembolso, né? O pagamento, se tem alguma novidade aí, alguma coisa que você possa falar para a gente. Então, hoje nas termas, quando eu falo termas, eu englobo os serviços termais de Poços de Caldas, né? Termas Antônio Carlos e o Balneário Mário Mourão. Então, toda terça, quarta e quinta, Poços Caldense apresentando um comprovante de residência com fotografia, ele tem desconto de 50% nos nossos serviços. Então, nós temos aí banho de imersão, banho com hidromassagem que precisa de agendamento, banho de ofurô com água termal, a parte de estética facial, a parte de estética corporal, tratamentos de spa, né, bambuterapia, gomagem corporal, massagem relaxante. Então, nós temos ali... A sauna está funcionando? A sauna está funcionando, a sauna está funcionando. Então, nós temos essa parte para ser pago. Por outro lado, nós temos outro acesso aos serviços termais, que são os projetos sociais. Nós temos lá o projeto de fibromialgia também, em parceria ali com a Secretaria de Promoção Social, a hidroginástica em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. Nós também temos a hidroginástica e a fibromialgia como mensalidade, que foi uma novidade esse ano para Poços de Caldas, né? Então, as pessoas estavam muito preocupadas porque a nossa fila é extensa, então nós abrimos na possibilidade de mensalidade. E nós temos os banhos gratuitos que são ofertados hoje pela Prefeitura Municipal. A gente fala SUS, mas nós não recebemos do SUS por esses banhos. Tá? Então, a gente está buscando uma maneira de receber o reembolso disso. De maneira, então, que quem oferta isso para a população gratuitamente é a Prefeitura Municipal. Então, hoje nós fazemos em torno de 1.000 atendimentos ao mês, dessas pessoas que passam, então, nos postos de saúde, chegam com a prescrição ali nas termas e fazem o agendamento dos seus banhos. Novidades? É claro que serviços termais não pode ficar sem novidade, né? A gente sempre tem novidade nos serviços termais.
Agora, em breve, muito em breve, nós vamos aumentar esse benefício para a população. A nossa ideia é que a gente estenda esse desconto de 50% para outros dias da semana e que a gente também consiga colocar um desconto maior em alguns dias da semana. Mas isso já está quase pronto, nós vamos colocar isso logo para vocês e vai ser um grande presente para a população de Poços de Caldas, né? Então, a Termas Antônio Carlos tinha outros espaços, tem ainda, né? Um prédio muito grande, muito bonito, muito bem feito, construído, comparticionado, né? E durante muito tempo foram utilizados alguns espaços da Termas Antônio Carlos. Tinha biblioteca, né? Tem. Tem ainda? Você Tem. reestruturou? Foi reativada essa biblioteca. Então, nos fale disso. A biblioteca, você separou todos os títulos, reordenou tudo. A biblioteca foi um trabalho de 1 ano e meio, né? Foi feito no último governo ali, onde o trabalho era, na verdade, a biblioteca era um sonho meu, né? Eu falei, eu vou utilizar de um sonho meu e beneficiar, então, a população para que se motive, então, o gosto pela pesquisa científica nas águas. Então, minha equipe trabalhou durante 1 ano e meio na catalogação das obras, da higienização, da conservação. Nós tivemos o apoio de outros funcionários da Prefeitura Municipal e nós inauguramos a biblioteca no ano passado, como sendo, então, a primeira biblioteca pública sobre termalismo também. Então, isso é importante, porque os acervos... Mais uma coisa, né? Sim, porque os acervos sobre termalismo eram acervos particulares, então eram os médicos que importavam esses livros da Europa, né? Eles compravam as suas revistas científicas, então eram acervos particulares. Como o Dr. Benedictus doou para o município e o acervo doado estava no prédio das termas, o trabalho, então, foi de organizar tudo isso, catalogar, higienizar e devolver para a população. Então, devolvendo esse acervo para a população, a gente incentiva a pesquisa. A biblioteca é linda, então os móveis originais dos anos 30 foram restaurados pelo Marcelo, que trabalha lá nas termas, né? Então, foi um apoio, assim, de todo mundo que se sensibilizou por essa biblioteca e hoje nós temos essa biblioteca. Qual é o funcionamento? A partir de hoje, ela vai funcionar das 9 às 6 da tarde. Tá? Então, essa é uma novidade. Legal. A partir de hoje, das 9 às 6, de terça a sábado. Boas novidades hoje. Boas novidades, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta do Ed aqui, que ele mandou no bloco anterior. É o seguinte, ele está citando aqui, com base em Poços de Caldas e com toda essa divulgação internacional que houve nesse momento anterior, outros municípios que têm águas também acabam se destacando nesse cenário. Aí ele citou aqui Araxá, Lama Termal, a gente cita também Caldas com Pocinhos do Rio Verde e outras, né? É verdade. A nossa inserção, além de ter sido esse momento histórico para a cidade, ela abriu, então, a possibilidade para que outras cidades hidrominerais e termais do nosso país possam se candidatar à entrada na ETA. Né? Então, nós abrimos as portas para que isso aconteça. Você citou a Lama Termal de Araxá, e aí eu volto a falar da nossa pesquisa científica sobre a argila termal, que está sendo feita lá na Fonte do Leãozinho, em parceria com a USP, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Já. Então, essa pesquisa está em desenvolvimento. Assim que ela for concluída, com todos os pré-requisitos, né, aprovados, eu tenho certeza que vai ser muito bem utilizada nos tratamentos de artrose. Então, a gente tem o Dr. Paulo que coordena essa pesquisa, ele já fez uma pesquisa lá em Peruíbe. Então, assim, a gente está caminhando, né? Os serviços termais não param, ele está sempre buscando algo mais. Como bem o Hélio lembrou, o Dr. Pedro Sanches foi em 1902 para a Europa, passou 88 dias, pesquisou tudo que havia de melhor para a nossa cidade, né? E por que eu cito Pedro Sanches? Porque eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que sempre buscar o melhor em termalismo para Poços de Caldas. Se ele não tivesse ido em 1902, se a comissão não tivesse ido em 1926, não teríamos a cidade que a gente tem hoje. Então, nós fomos agora para Caldas da Rainha projetando uma cidade futura, né? Então, essa cidade futura pode começar a partir de hoje, da semana que vem, com essa mobilização da população, mas também pode ser uma cidade que daqui 5, 10 anos a gente já veja os benefícios dessa viagem no nosso termalismo. Então, isso é o mais importante, Sem dúvida nenhuma. A gente vai para um outro intervalo, rápido, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Tem hospital que parece grande,
Mas basta prestar um pouco mais de atenção para ver que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital. E não apenas por causa das suas instalações, equipamentos e certificações, ou porque investe continuamente em sua expansão. É grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed, referência em cuidar. Você não precisa mais sair de Poços para encontrar as melhores marcas em vestuário, equipamentos e acessórios para você e para sua moto. Agora você conta com a Big Motos, que tem a melhor assistência técnica especializada em todas as marcas e cilindradas. Oficina remodelada com mecânicos experientes. Na Big Motos, além de oficina e peças, você encontra uma boutique completa com as marcas Alpine Stars, Tutomoto, capacetes AGV, Zeus, entre outros. A Big Motos também tem peças, acessórios e vestuário completo na linha Off-Road. Big Motos, atendimento diferenciado e especializado, ótimos preços e ótima qualidade. Compra, venda, troca e consignação. Vá conferir. Rua Marechal Deodoro 314 Centro. Fone 3537227409. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. Ainda bem que as coisas evoluem. Então, para que ter pelos? O caminho da estética, saúde e praticidade é sem volta. Por isso, convidamos você a conhecer a Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, com a depilação definitiva. Tenha liberdade para vestir o que quiser, com o exclusivo laser Alexandrite, com seu método progressivo e definitivo. É, sem dúvidas, o que há de mais moderno. Faça sua avaliação. Espaço Laser no Shopping Poços de Caldas, loja 161. Quem é exigente não vê o mundo como um lugar pronto. Acredita que tudo pode ser mudado, tanto ruim quanto bom, sem exceção. E é por isso que eles têm a necessidade de aprimorar até mesmo o que vem dando certo. Afinal, não se contentam com pouco e querem sempre mais. Pós-graduação PUC Minas Poços de Caldas, para você que é tão exigente quanto o mercado. Inscrições até 18 de agosto pelo pos.pucpcaldas.br. PUC Minas, conhecimento que transforma. Espaço Comida Boa, de terça a domingo, das 11 às 2h30 da tarde. Self-service à vontade. Final de semana, temos carnes assadas, frango assado, maionese e salpicão por quilo. E a novidade... pizza pré-assada para viagem, com massa caseira e fresquinha. Disque entregas 3712-8517. Espaço Comida Boa, Rua Pedro Augusto Cavini 210, Jardim IP. De volta com o Jornal do Sul de Minas, agora a gente vai fazer uma inversão dos papéis aqui. A Jussara vai fazer uma pergunta para o Hélio. Então, Hélio, eu preciso saber definitivamente, de uma vez por todas, porque eu sou muito rebatida nas minhas palestras sobre isso, quando me perguntam a origem das águas de Poços de Caldas. E eu, por referências bibliográficas, por ter estudado muito tempo, sempre respondo que é de origem vulcânica. E aí vem as pessoas e me rebatem, falam, não é. Teve até professor já dando entrevista falando que não era sobre isso. E uma vez em Caldas Novas, o geólogo, o Dr. Fábio, eu perguntei para ele, falou, a sua água é de origem vulcânica. E agora eu quero saber do Hélio Calvi se a nossa água é sim de origem vulcânica. Na realidade, viu, Fábio Zambrano, essa pergunta já acompanha Poços de Caldas desde que ela foi fundada, né? O que acontece? Nós temos uma coisa em geologia que chamamos grau geotérmico. O grau geotérmico diz que, em média, no mundo, a cada 33 metros que você desce na crosta terrestre, aumenta 1 grau de temperatura. Então, o que nós temos aqui? Uma conjunção de fatores entre a água de chuva que cai,
penetra e ela vai aquecendo e também ela se aproxima a cerca de 3.500 metros de profundidade e o calor do vulcanismo que nós tivemos aqui faz também com que essa água seja aquecida, seja enriquecida dos seus minerais todos, né? E depois retorne por um sistema físico, né? Retorne à superfície através das fraturas. A região de Poços de Caldas, por ser uma região vulcânica, ela é extremamente fraturada, então existe uma conjunção de fatores na realidade, né? Você tem o grau geotérmico fazendo todo o seu trabalho e também... isso é a intrusão alcalina. Exatamente, uma intrusão alcalina que aconteceu aqui e que gerou um grande aquecimento na região toda, né, com fraturamentos e alguns derrames de lava. Né? Então, já que está rolando a entrevista com ele, deixa eu continuar então. É porque quando se diz atividade vulcânica, não significa que houve um vulcão ativo. Não, na realidade não. Também separa isso daí pra gente, exatamente. Porque porque as pessoas, eu acho que é mais ou menos a pegada das pessoas. Não teve vulcão lá, mas teve atividade. Tanto que aqui é um planalto, né? Subiu, né? E é por isso. O que aconteceu foi exatamente isso. Existem duas teorias fortes com relação à origem da caldeira vulcânica de Poços de Caldas. Por seu formato circular, que é encontrado aí na internet, todo mundo digita Poços de Caldas, caldeira vulcânica, aparece lá aquela grande estrutura, uma imagem de satélite muito interessante, né? Que é uma anomalia geográfica, vamos dizer assim. Ela tinha a teoria anterior era que teria havido um vulcanismo muito intenso e a parte interior dessa caldeira que teria subido, ela teria se abatido, portanto teria formado essa grande caldeira. E a outra teoria diz que existiu uma elevação, uma intrusão do material, do magma que veio lá do centro da Terra, fez com que houvesse um alteamento de toda a estrutura rochosa de Poços de Caldas e depois com o intemperismo haveria então um rebaixamento desse material, formando as rochas mais resistentes, esse anel que hoje é a caldeira vulcânica de Poços de Caldas, os limites da caldeira vulcânica, né? E a parte central mais rebaixada. Existem ainda as divergências com relação a isso, né? Eu participei de um trabalho muito importante aqui envolvendo várias universidades internacionais lá na Nuclebras, na Indústria Nuclear do Brasil, em que eles disseram que essa teoria da intrusão, ela não se sustenta em função do tempo que nós temos, 60 milhões de anos não é suficiente para ter havido toda essa erosão e chegarmos então dessa feição atual da caldeira vulcânica, né? Então ainda existem discussões entre os geólogos se a primeira teoria não seria aplicável, entendeu? Embora a intrusão seja a mais aceita, vamos dizer assim, né? Mas a água de Poços de Caldas, como a Jussara perguntou, ela tem esse mix, né? São dois efeitos geológicos, geotérmicos, associados na formação da nossa água. A temperatura, em função de toda a penetração da água e ela chegando a 3.500 metros, esse fenômeno termal, esse fenômeno de aquecimento, né, e enriquecimento de substâncias minerais, né? Então existe essa conjunção de dois fatores, né? Então a pergunta dela fica meio, continua em dúvida, né? Não dá pra gente saber exatamente se tem mas só tem uma a torcida coisa ou outra. Não, mas então eu não estou errada no que eu falo. Não tá. Palestras, O vulcanismo é importante, lógico. Ainda bem que está gravado. Sabe por quê? Porque esse aquecimento das águas em Poços de Caldas mais próximo da superfície é ocasionada pelo vulcanismo que existiu há 60 milhões de anos atrás. Ou seja, a atividade ainda continua existindo. Continua existindo, né? Ela começou nesse tempo, mas ela continua existindo, tanto que a gente tem a água aí brotando, né? Exatamente, é verdade. E aí vamos aproveitar a água brotando e vamos nós também nos beneficiar com certeza. disso, né? A população é convidada a conhecer melhor a Termas Antônio Carlos, o Balneário Mário Mourão, aproveitar esse equipamento que nós temos disponível aqui no município, né? Sem dúvida nenhuma, muito importante. E a Jussara voltou também com um trabalho acadêmico, é professora, né? Atualmente. É verdade. Agora eu estou dando aula na Unifenas, né? Eu estou dando aula no curso de Estética e Cosmética. Minha disciplina é de terapias espasianas, que é justamente o que eu trabalho nas Termas Antônio Carlos, é a inclusão de terapias de bem-estar, de wellness, né? Para a população, para os turistas. Então eu tenho uma turma lá de 28 meninas e 27 meninas e um menino que estão super empolgados, porque estão pensando realmente em desenvolver, né, o melhor em relação a terapias de bem-estar.
Então, eu estou dando aula na Unifenas também, tem mais 2 disciplinas. E vem mais alguma produção de algum trabalho acadêmico em relação ao termalismo? Você pensa nisso? Tem alguma lacuna que você deseja falar? Tem muita coisa para a gente fazer, né, Fábio? Tem muita coisa. Então, agora, no final do mês, agora eu vou para Foz do Iguaçu, no Salão Termal, com o pessoal da Secretaria de Turismo. Nós vamos lá de novo para representar Poços de Caldas. Vou participar da Assembleia lá da Sociedade Brasileira de Termalismo. Fui convidada pelo Fábio Lazzarini para compor a chapa. Então vamos torcer para a nossa chapa ganhar, porque se a nossa chapa ganhar, então teremos uma representante da sociedade em Poços de Caldas, né? Nós já tivemos algumas outras pessoas, mas agora isso muda, né, constantemente. Essa diretoria ela é mudada. E da minha parte, o cenário muda, né? E a ideia é continuar com as pesquisas, desenvolvendo o termalismo da melhor maneira possível em Poços de Caldas, na parte terapêutica, na educacional, nas atividades de lazer, né? Nas atividades de bem-estar e trazer mesmo a população para dentro, né? Dentro dos prédios, mas também para a ocupação das praças públicas. Eu não poderia falar sobre isso, mas vou só adiantar um pouquinho. Em julho, já começou. Agora termina, né? Mas eu vou só adiantar. Em julho, as minhas alunas da Unifenas vão lançar um roteiro do bem-estar aqui em Poços de Caldas, em praça pública, mostrando justamente essa sensibilização do uso da água, não só dentro do prédio, mas em praça pública. Vou convidá-los para conhecer o lançamento desse roteiro de wellness aqui em Poços, pelas alunas lá da Unifenas, e vai ser muito interessante, porque a nossa sensibilização vai ser justamente nesse sentido, mostrar que a cidade nasceu pela parte curativa, mas também teve um momento muito importante na busca pela beleza, na busca dessa água como recurso de aliviar tensões, né, de aliviar dores, acabar com a ansiedade. Então é um trabalho super bacana, em julho a cidade vai conhecer. Que legal, hein? Estamos na expectativa já. Boa novidade da Jussara hoje. Hoje, tá vendo? Espremendo, saiu bastante coisa. A gente vai fazer um breve intervalo novamente, é rápido, voltaremos já já. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Olha o arraiá 12 vezes na Casa dos Pisos, gente. Porcelanato polido 60x60 extra retificado, só R$ 37,99. É tudo em 12 vezes. Pisos e revestimentos extras a partir de R$ 8,99. 12 vezes também. Bacia com caixa Sabará Branca, só R$ 189,90. Eu já falei 12 vezes. Porcelanato Porto Ferreira, só R$ 26,99. Vocês entenderam, né? Na Casa dos Pisos é tudo em 12 vezes. Ou vou ter que desenhar.
Valtinho Pneus, um velho conhecido trazendo uma nova opção para o seu veículo. Valtinho Pneus tem equipamentos de ponta, técnicos especializados e comprometidos com o serviço. Valtinho Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus, óleos, freios, amortecedores, suspensão em geral. Venha conferir. Valtinho Pneus, Rua Antônio Matavelli Sobrinho 109, ao lado do Barcelona. 3537227243. I hope you have a happy birthday and a truly wonderful year, filled with all the joy that you deserve and all the things that you hold dear, 'cause you're really something special and you've totally rocked my world. There's no one sweeter than you to wish a happy birthday to. Comemore com os bolos Cucina Francesco. Cucina Francesco. Mostra aqui, ó. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas e eu fui agraciado hoje com um presente aqui da Jussara, que é esse livro, que é o trabalho de conclusão do mestrado dela, A Cidade Termal, que também traz aí histórias impressionantes, relatos de curas, né, feito com as águas termais em outros tempos, relatos de como era utilizada a água. É realmente um documento histórico, científico muito importante do nosso município. Uma produção acadêmica aqui da Jussara. O nome do livro é A Cidade Termal, Ciência das Águas e Sociabilidade Moderna entre 1839 e 1931. Infelizmente está esgotado, né? A gente espera que em breve possamos ter uma nova edição. Fábio Zambrano ganhou um, eu também vou ganhar outro. Vai ganhar um também. Se Deus quiser. Não, tá tenha esperança, que o do Fábio levou 1 ano e meio para chegar. Pois é, eu tô na fila antes, também tem esse detalhe, não vai furando assim. Mas como eu também sou escritor, então nós vamos trocar o livro, isso vai facilitar meu prêmio, a sua aquisição. A minha aquisição, porque amanhã mesmo estarei lá levando meu livro dos 100 anos do Salão da Escócia e ela também vai retribuir com esse pois é. Bom, eu quero pedir para o Rosemir mostrar algumas fotos e a Jussara comentar a respeito da viagem a Caldas da Rainha, como foi em Portugal, recentemente, mês passado, né? Não, faz 2 semanas. Essa é mês passado, é verdade. Essa foto, então, é lá no dia da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia, né? Dr. Pedro Cantista, o Sérgio, o prefeito lá de Caldas, ao lado do Sérgio, o prefeito Tinta Ferreira ao lado, né? O prefeito de Caldas da Rainha, autoridades, o Dr. Pedro Cantista à direita aí do vídeo. O último à direita? O último à direita. Então, o Hugo, né? O vice-prefeito. Então, autoridades renomadas lá, portuguesas, que estudam então a cura pelas águas. E o mais importante, deixa eu fazer uma análise aqui, está escrito climatologia. Eles ainda estudam o clima como recurso terapêutico. Os climas de altitude. Beleza. Então, é muito importante que a gente também passe a observar isso, estudar, porque Poços de Caldas tem tudo característico de uma importante cidade termal. Aquela banheira que apareceu lá é uma daquelas banheiras antigas? Essa é uma banheira lá de Caldas da Rainha, né, da época da inauguração do prédio. 5 séculos de banheira. É uma Você banheira... sabe que esse é... Desculpa, concluí da banheira. Não, é uma banheira muito bonita. De pedra? É mármore, né? Mármore. Então, o que eles vão fazer agora? Eles estão esperando um investidor europeu para reformar todo esse balneário. Isso daí é a ducha Vichy. Vocês tinham me perguntado sobre a ducha Vichy no intervalo. É a ducha Vichy deles. A nossa ducha Vichy, vou ter que fazer aqui jogar para o nosso lado também. Uma breve comparação. A nossa ducha Vichy, ela é original de Vichy mesmo. Ela foi restaurada na obra da Codemig, é maravilhosa. Veio da França? Veio da França. Essa é a piscina de água termal, lá dentro do hospital, né? Onde as pessoas se banhavam. Deve ter uma foto também da sala de inalação, que eu achei muito interessante. A sala de inalação, essa é a ducha a circular deles, a ducha circular. E pela inalação, aí um outro tipo de ducha, né? Eu quero falar um pouco sobre a inalação, que eu achei muito interessante, porque até 7 anos atrás, a inalação no hospital termal era feita, então, num compartimento. A fonte tem ali a nascente e
dentro da nascente as pessoas respiravam o vapor d'água termal. Nossa, que beleza. A Dora, que é a coordenadora do museu, que me recebeu depois no dia seguinte, fora do grupo, porque aí eu precisei ir sozinha para fotografar ao máximo tudo que eu podia, ela me explicou que ela fazia o tratamento para isso lá. Então, há 7 anos ainda existia. E quais eram as indicações? Laringite, faringite e sinusite. Né? Então, é muito interessante observar lá a inalação natural mesmo, né? Então, é fantástico. Você sabe que você falou da climatologia? Deixa eu só fazer uma breve lembrança aqui. No Peru, perto de Machu Picchu, tem a famosa cidadela Águas Calientes, que tem também água e eles trabalham com essa questão do clima relacionado à utilização da água. É verdade. E eu não tinha associado até agora assim, essa história. Os estudos de climatologia, no século passado, foram muito intensos, principalmente em Poços de Caldas. Tanto que a primeira revista que nasce no país chama Revista de Hidrologia Médica e Climatologia. Nasce em 1933 e os médicos já avaliavam, então, os recursos terapêuticos do clima para o paciente. Só para vocês terem ideia, quando as termas foi construída, no projeto original dela, o teto das termas era para ser um solário. Por quê? Porque os médicos indicavam os banhos de sol em grandes altitudes. Esse projeto não vingou, não foi para frente, mas a gente tem um relato dele. E eu fiquei muito feliz de ver lá em Portugal como os estudos de climatologia não pararam. Então, ainda comentei com o prefeito, a gente estava assistindo, falei, olha, Sérgio, olha que interessante, porque Poços de Caldas tem um clima de altitude, né? A gente sempre teve, se pegar, o Hélio é historiador, gosta de pesquisar, as propagandas do século passado, o melhor clima, o clima não sei o quê. Então, tem um fundamento histórico e um fundamento científico também. Campos do Jordão nasce como isso, né? Nasce como cidade sanatório para as pessoas que se tratavam de tuberculose. Eu fiz uma pesquisa ontem a respeito das águas lá de Caldas da Rainha e a mineralização total é hipersalínica, né? E a composição iônica sulfúrica e cloretada sódica. E exatamente, nós temos indicações parecidas, né? Que lá é artrose, reumatismo inflamatório, gota, sinusite, rinites crônicas, laringite crônica, asma brônquica. Quer dizer, eles têm muito esse lado mesmo, né? Da parte pulmonar, né? Da parte relacionada com isso, né? Essas curas. Por isso, né? A nossa irmandade, né? De cidades, né? Nós somos tão parecidas, muito parecidas. Então, a cidade irmã aí... Quando foi feita a captação das águas aqui em Poços de Caldas, né, no início do século XX, o mestre português que veio tinha trabalhado lá em Caldas da Rainha, na captação das águas lá. Então, nós temos essa ligação não só formal, mas uma ligação prática, né, de pessoas, porque fazer a captação tinham tentado várias vezes, não era fácil, os engenheiros brasileiros da época não conseguiram fazer, quem fez foi um prático, uma pessoa que tinha estado lá, tinha trabalhado e conseguiu fazer essa captação. Aliás, como é que anda isso hoje, hein? Não sei se dá tempo ainda, mas como é que anda essa coisa da captação da água, da temperatura, enfim, existe periodicamente uma assessoria, vamos dizer assim, técnica. Esfriamento da água, né? Tipo assim. Algumas pessoas falam, ela já respondeu aqui da outra vez que não está esfriando, mas. Não, ela não está esfriando, mas dentro daquela parceria que foi feita com o trabalho de doutorado da USP, então o professor Paulo levou a análise da água e essa análise vai chegar para a gente agora. Então vai ser a análise mais recente que a gente vai ter de temperatura, de água, de propriedades físico-químicas, né? Então o trabalho está no 6º mês, ele encerra daqui 3 meses a parte de coleta de dados e a gente vai ter esses dados. Né? Mas o último trabalho que a gente tem é a da Adriana, que fez até aquela tese, o mestrado dela na Unicamp, ela trouxe algumas referências, está tudo ok com a nossa água, ninguém precisa se preocupar. E a captação continua aquela mesma? A captação é a mesma desse período, né? A captação original ali. Então, lá no subsolo nós temos as 3 fontes, a Mariquinha, Chiquinha e Pedro Botelho. E ali eu falo que é um paraíso, né? A gente precisa trabalhar naquele lugar ali para virar um ponto turístico também, né? É uma fonte inesgotável de saúde, né? De bem-estar para Poços de Caldas. Sim, o próprio ambiente ali já é um ambiente terapêutico, porque você desce, você tem, né, um calor muito característico da água termal, você já respira, né, o vapor da água termal. A gente tem que pensar nesses cenários terapêuticos que a cidade oferece. É verdade, sem dúvida. Fazer umas cadeirinhas ali, cobrar os ingressos. Né? Brincadeira. Só pra gente estar descontraído. Jussara, grato aí pela sua presença, pela sua participação.
E desejo uma boa continuidade no seu trabalho e felicidades para você e para sua família. Eu tenho que agradecer de novo, porque toda vez que eu venho aqui eu já fico mais em casa, já fico mais à vontade. Né? Agradeço Fábio, o Hélio, TV Poços, por divulgarem o meu trabalho. O seu trabalho é bom, merece ser divulgado, né? Obrigada. Sem dúvida. Hélio, grato também pela colaboração hoje. Eu que agradeço sempre, toda vez que a Jussara vem aqui, a maior parte das vezes sou eu que estou fazendo a companhia, né? E eu chamo, né? É sempre um papo muito agradável, porque é uma área muito correlata à minha, né? E então eu agradeço a todos. Manda um abraço pro Claudinho, Marrique, palmeirense como eu, que fica bravo lá durante os jogos, a gente conversa no grupo. Então, fazer o quê? Vamos ter que paciência, né, Claudinho? Grande abraço aí a todos, boa semana. Tá mais acostumada a outras coisas, né? Tudo bem. Imagina. Legal. Eu também me despeço desejando para você uma boa terça-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.